Isso não viu junto. Eu ouvi, eu pedi o que você quer. Você foi onde, não, cara? Eu digo desenho lá que dançou aí no menino. Sabe, Maria? Não, eu olho embaixo, é uma só, tá? Por isso que é nome da remédio? Caramba, por que eu vou na forma mais fácil, né? É que eu tava brincando com ó, eu Vamos lá agora também. Eu fui eu, hein? e com os olhos. Eu não tô fazendo nada. Tem que procurar a parte dos radicais latinos e gregos. Isso, é brasileiro? Sim, mas a palavra, o radical da palavra é grega. Deso é tirar, retirar. Não, mas isso daí ainda foi fácil. Eu consegui. Pneu significa sistema. Escópio é leitura, visão. Essas aulinhas de grego e latino não é. E o papígrafo? Não, é papígrafo. Pegou? Papígrafo. Eu já vi essa palavra. Desamarrou. Podemos começar ou Desamarrou mesmo. Ela madre de Deus, como diz lá em... Tá no grupo. Deixa eu ver o que você está falando. Fiz uma aula, vou botar no grupo depois pra nós. Nenhum? Nenhum Brasil? Paraguai. Não vou conseguir decidir. Quando não chove, eu consigo não. A Diane não tá gravando. Vamos, senão nós não vamos conseguir vencer o nosso tempo. É bom vocês fazerem as anotações. Mais fechado. Então, o Durkheim, ele é considerado o pai da sociologia moderna. A gente não vai entrar no detalhe da parte histórica, que começa lá desde o século XVIII, um movimento iluminista que vai da base do socialismo, lá em francês. Alguém fala francês aqui? Nenhum? É uma frase em francês que é assim: laissez-faire, laissez-faire, le monde va lui-même. Deixar fazer, deixar passar. O mundo caminha por si mesmo. Então, a base do princípio dos direitos individuais que nós temos hoje começa lá no século XVIII com o iluminismo, vai culminar no século XIX com o darwinismo social. Vocês já estudaram Darwin, né? O Charles Darwin, quando vai fazer aquelas pesquisas na ilha de Galápagos, ele vai analisar o comportamento da natureza e vai ser aplicado isso à sociologia, o darwinismo social, que é o darwinismo social, onde quem tem poder manda. Então, hoje, na sociedade capitalista, quem tem poder político, quem tem poder religioso, quem tem poder econômico é quem manda. Então, isso é muito ligado à doutrina do chamado darwinismo social. Já o Durkheim, ele vai analisar o comportamento do ser humano, do homem. Como é que ele age? Então, nós temos o que é patologia? Vem do grego, patos, doença. Quais são as chamadas doenças sociais? Ela está muito ligada à questão dos princípios e dos valores que foram construídos na história da sociedade humana. Por exemplo, nenhum ser diante da natureza nasce um ser moral. Nós não viemos com um código de barra que vai nos identificar aquilo que nós somos. Exemplo, ninguém nasce prostituta, ninguém nasce ladrão, ninguém nasce alcoólatra, ninguém nasce ladrão e assim por diante, ou corrupto. A sociedade, o meio externo, a exteriorização é que vai transformar parte daquilo que nós somos. Existem algumas patologias, chamadas patologias psicossomáticas. O que é a psicossomática? São doenças clínicas, onde as pessoas nascem com certos distúrbios mentais, o demente, por exemplo.
Demente vem da palavra do grego demência, ausência de mente. Então ele não tem raciocínio, ele age por instinto. Mas em relação às patologias de comportamento humano, segundo o Durkheim, ele vai analisar por que nós somos diferentes socialmente. O que torna o indivíduo a criar certas atitudes. Para a gente lembrar, alguns anos atrás, mais ou menos aproximadamente uns 5 anos atrás, alguns de vocês vão lembrar, um empresário aqui de Joinville cometeu suicídio aqui na passarela entre o Colégio Santos Anjos e a Catedral de Joinville. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula? Tudo. Patologia, doença social. Nenhum suicida, aprendo isso, existem duas formas de suicídio analisadas pelo Durkheim. O que ele chama de patologia clínica, que é a ausência de mente, e existe o suicídio social, que é um sistema capitalista. Obviamente que esse empresário devia estar como? Endividado. O endividamento vai criar uma série de patologias nesse indivíduo, que é depressão, problemas da família. Vocês imaginam credores cobrando todos os dias, ligando para que esse indivíduo. E vai chegar um momento em que ele se sente à vontade de quê? Por isso que nós não podemos recriminar o suicida. O suicida não é um covarde. Normalmente o indivíduo, ele não quer tirar a sua vida. Ele quer livrar-se dos problemas. Mas fugir é o melhor caminho? Oi? Mas fugir é o melhor caminho? Não seria no sentido de fuga. Porque nós temos que levar em conta que moralmente, nós moralmente, nós não nascemos prontos. O ser humano ele é construído cotidianamente. E que uma série de conflitos patológicos diante da sociedade, relação da afetividade, relação do comportamento do sistema, pode levar esse indivíduo a cometer um crime, pode levar um indivíduo a tirar a vida. Há pessoas que conseguem driblar os problemas patológicos de uma forma melhor. Tem outros que já não. O caminho, o fim do problema é o suicídio. Então, por exemplo, nós temos o suicídio de massa. Por exemplo, hoje no Brasil, nós temos 8 milhões de pessoas morrendo de fome. É um suicídio social. No mundo, nós temos 800 milhões de pessoas vivendo na linha de pobreza, morrendo de fome. A cada 7 minutos morre uma criança de fome na África. A cada 7 minutos, uma mulher estuprada na África. Isso é um suicídio social. Não é um suicídio de consciência do indivíduo, mas um suicídio de consciência coletiva, que a gente sabe que ele existe. Sabemos, enquanto nós vamos para casa, muitos vão jantar, vão fazer um lanche, tem gente nesse exato momento morrendo de fome. Então, é um suicídio. Não é o suicídio somente patológico, que alguém tira a vida diante de uma certa demência, ou de algum problema social que causou. Basta a gente lembrar, nos últimos 2 anos, 2 rapazes aqui se atiraram ali no Miller. Olha lá, vou tomar o celular. Eu tô filmando, não, tá filmando? Vocês lembram agora recentemente, acho que foi no início do ano, que um garoto caiu, entre aspas, caiu ali no Miller, no ano passado também? Amigo da Tatiana. Qual foi o problema? Porque as menininhas não queriam mais namorar com eles. Porque a namorada dele terminou com ele. Porque a namoradinha terminou com ele. Então, é um suicídio. Calma lá, ó. Isso é um suicídio. Mas que tipo de suicídio? É um suicídio social ou é um suicídio psicossomático? Psicossomático. É diferente. Então, as guerras são suicídios Sociais. Oi? Sociais. Sociais. Porque diante da crise, entre a valorização do que é a vida e do que é a morte. Por exemplo, hoje, o que é a vida e o que é a morte? A gente não vê a banalização do crime diariamente, as pessoas matando, roubando. Mas daí alguém vai pensar, mas professor, tem as leis que servem para frear as paixões. Mas por que o indivíduo comete o crime? Por que o indivíduo rouba? Então, esse indivíduo ele não nasceu com essa psicopatia. São os elementos sociais que vai levar esse indivíduo a tornar-se
um criminoso, um psicopata, um ladrão, um corrupto. Então, o Durkheim vai analisar e entender os fatos sociais, o que leva o comportamento de um indivíduo a tomar certas atitudes. Então, são os fatos sociais que levam. Imagine um pai de família diante de uma situação de desemprego. Pode levar ao suicídio. Pode levar a uma série de desequilíbrio mental. Ele vai desestruturar toda a forma familiar. Vai haver uma mudança de comportamento, de atitude dele diante dele mesmo e das pessoas com quem ele convive. Por isso que é muito importante que eu estou falando isso agora. Na semana que vem, quando vocês forem assistir o filme, vocês verão duas pessoas com comportamentos totalmente diferentes e com duas realidades socioeconômicas diferentes. Um indivíduo negro, pobre, que vai construir uma família, mas com valores culturais e intelectuais acima do normal. Enquanto que nós vamos ter um outro indivíduo que vive isolado, sem família, uma única filha que ele abandona, mas vai ter tipos e comportamentos totalmente diferentes. Um homem extremamente rico financeiramente, mas pobre moralmente. E vamos ter um pobre financeiro, mas de uma riqueza moral e intelectual acima do normal. Então, aí a gente vai lidar exatamente com o que o Durkheim vai analisar. Por que esses dois indivíduos têm patologias sociais diferentes? O que motivou, o que levou esses indivíduos a pensar de forma diferente? Então, nenhum de nós, ou dentro da própria sociedade, já vem pré-definido. Existe uma lógica. Nós nascemos animais. Nós nos humanizamos. Então, a partir do momento que nasce o quê? O que o Durkheim chama de estado de consciência coletiva. O que é um estado de consciência coletiva? Por exemplo, todo mundo casa. É uma obrigatoriedade por parte da sociedade que cobra de homens e de mulheres casarem. E hoje a gente já tem que adaptar-se a esse novo de comportamento por causa das relações homoafetivas. Mas é uma obrigatoriedade de estado de consciência coletiva, que nós temos que casar, que nós temos que trabalhar, que nós temos que votar. Certo? E a gente faz isso como um hábito natural no nosso dia a dia, sem levar em conta, porque já há um despertar de consciência coletiva. Vocês querem ver um exemplo bem legal? Há pouco tempo atrás, quem tinha automóvel não tinha necessidade de fazer uso do cinto de segurança. O que veio o quê? A lei. Então, houve um despertar por parte da consciência coletiva da sociedade. Ninguém entra dentro do seu automóvel e pega lá a cartilha do Código de Trânsito, mas assim, segundo a lei específica do Código de Trânsito, agora deverei pegar o cinto de segurança e colocá-lo para poder seguir em direção. Não, automaticamente a gente faz isso, porque é um estado de consciência e que a sociedade vai adotando. Como é o caso das eleições. Muitas vezes não é de vontade do próprio indivíduo fazer isso. Se a gente for fazer uma pergunta para vocês, quantos de vocês gostariam, se não fosse obrigatoriamente preciso votar, vocês iriam? Quantos de vocês, sem existisse a lei, Eu iria. você iria? Eu Quantos não iriam? voto nem. Aí, ó. Por quê? Hoje a gente faz isso de forma mecânica, porque existe um estado de consciência coletiva através da lei. Então, esse é um dos primeiros análises em que o Durkheim vai se debruçar para entender o que é fato social. O que é fato social? Então, quando a gente escuta no noticiário, fulano matou ciclano, ou um carro saiu desgovernado, por exemplo, o que tem a ver com a minha vida? Um koala que deu à luz lá na Ásia, um trem desgovernado que desencarrilhou num estado americano, alguém cometeu um suicídio lá no Peru. Quais as relações que vão estabelecer de pontos da sociedade diferentes? Então, nem tudo é fato social. Alguns fatos sociais, eles passam a ser preponderantes quando há um despertar de consciência coletiva. Por quê? Tem algo que são coisas inerentes a nós seres humanos. Um belo exemplo, uns 2, 3 anos atrás, em São Paulo, numa enchente, a mãe
vendo o filho caindo no córrego, o Guia morreu, ela não sabendo nadar, o que ela fez? Se jogou. Ela fez o quê? Usou o seu instinto de natureza em defesa do filho, mesmo sem saber nadar. Porque existe um despertar de consciência humana que nós vamos agir que às vezes nós não pensamos. Porque já está na nossa própria natureza. Sei. Estão percebendo? Então, alguns elementos vão ser ligados à nossa própria natureza. Então, a gente não entende um momento de fúria, que alguém vai lá e mata o outro. Porque é o estado de natureza que está em primeiro plano. Ele não tem um despertar de consciência coletiva que ele não deve cometer o crime. Como é que alguém, em estado de nervo, vai lá, arranca alguém num trânsito e passa a agredir fisicamente? Vamos dar um outro belo exemplo que aconteceu do episódio daquele nosso jogador de futebol que joga no Barcelona e que alguém atirou uma banana. Certo? Que é um dos maiores problemas que nós temos no mundo hoje. Aí entra uma patologia. Você pode prender o indivíduo que ele é preconceituoso, mas você não vai mudar a mente dele. Você não tira da mente de um preconceituoso. Para isso existe uma consciência coletiva de leis que vão frear essas paixões. Mas é uma patologia humana. Estão percebendo? Então, isso que o Durkheim quer fazer esse análise para tentar entender como que nós nos comportamos diante da sociedade, diante de todas as coisas que a gente vive. Como é que alguém comete um suicídio coletivo diante da fé? Por exemplo, a igreja não matou em nome de Deus? Como é que um grande líder consegue ter a capacidade de saber, um exemplo da Líbia, em que um monte de vidas estão sendo ceifadas, sem ter necessidade? Então, que tipo de comportamento patológico faz o ser humano agir de tal maneira? E aqui nós temos alguns mecanismos que vai entender isso. Que é a questão da generalidade. Olha aqui, ó, dá-se pelas características comuns. O que é a característica comum? Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Todo mundo levanta, ou dorme, e vai trabalhar, se alimenta. Então, isso passa a ser algo normal. As pessoas namoram, as pessoas casam, as pessoas trabalham, as pessoas se vestem, as pessoas se alimentam. Então, isso é generalidade, que está dentro do próprio comportamento humano. Em qualquer parte de toda a sociedade, as pessoas têm os mesmos hábitos e os mesmos costumes. Como as características que nós, em relação ao ser humano, as nossas expressões, pode ser na África, na Ásia, na Europa, aqui na América, seja branco, seja negro, seja amarelo, seja símil, não importa. As expressões do rosto são uma característica comum de toda a humanidade, que nós percebemos quando alguém está triste, quando alguém está alegre, quando alguém está pensativo. Então, são características da natureza humana. Mas a ação de comportamento humano é o que leva o Durkheim a analisar. Então, essas são coisas rotineiras que fazem parte do nosso dia a dia, que a sociedade entende como generalizado. Agora, existem os elementos de exterioridade que são produzidos fora do indivíduo. A miséria, a fome, a falta de trabalho, a falta de oportunidades, as guerras, a corrupção, a imoralidade, não são coisas que o ser humano nasceu com ele. Vocês querem ver um belo exemplo, que é muito impregnado na nossa cultura capitalista, que a gente diz um termo assim, ó, quem cedo madruga, Deus ajuda. Tem até umas brincadeiras no Facebook que os padeiros, né, seriam todos bilionários. Assim, os operários seriam todos bilionários que já acordam 4 horas da manhã para estar às 5 no trabalho. Então o quê? Isso é uma imposição do sistema. Que se você estudar, se você fizer tal coisa, você vai crescer financeiramente. Então, é uma imposição, é exterior. Ninguém nasce rico e ninguém nasce pobre. É o mundo exterior do sistema que criou esse divisor de águas entre ricos e pobres. E a gente escuta na nossa sociedade, até pobre, com pensamento de pobre, onde diz o seguinte,
Ah, tem que realmente ter que existir pobre, tem que existir rico. O que seria do rico sem os pobres? O que seria dos pobres sem os ricos? Isso é uma visão deturpada do sentido humano. Tem que haver ser humano. O ser humano tem que gostar do ser humano independente, se ele é branco, se ele é negro, se ele é pardo, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é homossexual, independentemente. Então, o meio exterior é que vai criar os conflitos racistas, segregação racialista, princípios de valores e morais. Então, ninguém nasce imoral. A sociedade que transforma o indivíduo imoral. Estão percebendo? Então, daí, o Durkheim vai analisar que tipo de comportamento, que tipo de patologia que leva uma menina, que leva um garoto a engendrar para o mundo da prostituição. Que tipo de patologia que leva jovens, homens, mulheres a ser aliciado pelo mundo das drogas. Ou que leva um político a ser aliciado para o mundo da corrupção. Existem elementos concretos, exterior, que transformam o indivíduo dessa maneira. Então a gente tem que cuidar muito quando for analisar por que uma pessoa age de tal maneira. Existem alguns elementos exteriores que levaram esse indivíduo a tornar-se desta maneira. Outro problema, existe a questão da coercitividade, segundo Durkheim, que é baseada pelo princípio da imposição. Então, a sociedade vai impondo uma série de valores e regras que não são nossas escolhas. Um belo exemplo. Muitos de vocês, se não precisasse estar aqui no colégio nesse momento para estar estudando, vocês não estariam. Há uma imposição do sistema que vocês têm que estudarem, que vocês têm que estar diplomados, que vocês têm que fazer curso técnico e curso superior. Oi? Opinião própria. Nada a ver esse negócio. Não, muitos. Ah, tô brincando. A gente recebe muito pais de famílias aqui nos últimos anos no colégio, em que voltaram para a sala de aula não porque quiseram, porque lá na empresa houve uma obrigação que se ele não terminar o ensino médio, não for fazer o curso técnico, vai ficar desempregado. Então, o senhor colocou onde agora? Quem quer crescer na vida, quer ter algo, buscar o objetivo, vai ter que estudar. Vai ter que estudar, vai ter que lutar. E vai ficar fora do processo. Não adianta. Existe a questão da imposição de repressão por parte do Estado. Por exemplo, nós vimos lá na filosofia, no dogmatismo, para a sociologia é o mundo coercitivo, que é repreendido. O pai é quem manda, a mãe é quem manda, o líder religioso é quem manda, o professor é quem manda, o político é quem manda. Então nós não podemos tomar decisão porque há um processo de sistema repressivo sobre nós. O Estado é quem manda. Nós não temos poder de escolha. Existe uma repressão política, econômica, cultural, que faz com que nós temos que agir de tal maneira, não por nossas escolhas, mas por um sistema de repressão. Então, nisso vai levar o que, segundo o Emile Durkheim? Algumas formas de patologias de comportamento humano que muitas vezes a gente não consegue entender. Vocês querem ver um belo exemplo? Vocês lembram daquele garoto no Rio de Janeiro que entrou numa escola e assassinou um monte de crianças? Uhum. Vamos entender a patologia desse menino. Há duas formas de patologia dele. A patologia clínica, que transformou nele num psicopata. E existe um outro elemento, que é a questão do social. Esse menino era órfão, foi rejeitado de pai e mãe biológico. Na casa da família adotiva, a única pessoa que teve um relacionamento de afetividade com ele foi a mãe. Foi rejeitado pelo pai, foi rejeitado pelo irmão. Na escola, ele sofreu todos os tipos de bullying possíveis. Como é que a mente desse menino foi criada? Uma pessoa revoltada. E que isso vai transferir para o pensamento dele ao longo da vida como uma revolta em que ele vai exteriorizar isso de forma de crime. Então ele premeditou. A psicopatia faz isso. Ele premeditou, ele estudou. Se vocês lembrarem, ele olhava para alguns rostos de algumas crianças e ele fazia processo seletivo. Ele não foi matando aleatoriamente. Porque alguns tipos de rostos lembrava das crises de bullying que ele teve na infância, na escola. E obviamente que daí, como é que ele levou esse tipo de comportamento? Ele vai ser aliciado,
foi aliciado por grupos de pensamento terrorista através da internet. Ele fez todo estudo de arma, de ataques terroristas e transformou nesse caos que a sociedade brasileira ficou impactada. Então, aí que a gente vai analisar que tipo de patologia, que tipo de comportamento. Um outro exemplo muito bem claro, também recentemente na história do nosso país, o caso da família Nardoni. Porque deu toda a repercussão a nível nacional. Era uma família de classe média alta. E daí nós temos uma questão da exterioridade aqui. Ó. De que forma? Vocês lembram que a mídia trabalhou na mente da sociedade brasileira para julgar sumariamente. E a nossa lei penal diz bem claro que ninguém pode ser julgado antes que se prove o contrário, ou que se prove o crime. Então o que a mídia foi trabalhando? Na mente da sociedade brasileira. Não levou a sociedade brasileira a pensar se esse indivíduo era inocente ou se ele era culpado. Sumariamente a mídia julgou e fez a sociedade pensar como ele criminoso. Então, quando chegou o julgamento oficial, a juíza decretou só o quê? O tempo de prisão que ele ficaria, ele e a mulher. Porque a sociedade já tinha julgado sumariamente. Mas eles foram para o júri popular, né? Foram para o júri popular. Mas assim, temos que levar em conta. Antes do julgamento oficial, houve um julgamento pré-sumário da sociedade. Porque a sociedade entendeu que aquele tipo de comportamento não condizia. Mas por quê? Mas não foi feita uma reflexão social. Foi feito o quê? Uma indução por parte da mídia. Todo mundo ficou contra eles? Todo mundo ficou contra ele. E agora, se vocês lembrarem, vai ser reaberto o processo, que é uma série de coisas que vai provar que ele não foi o culpado do crime. E aí? Nós temos casos e casos em que comportamentos, muitas vezes formas de comportamento, foram a julgamento sem realmente acontecer de fato. É diferente do exemplo daquele garoto de 12 anos, no ano passado, nos Estados Unidos, que com 12 anos de idade, ele premeditou a morte da madrasta. Pegou a espingarda do pai, foi lá, desabou. Perceberam? Então, esse menino, ele era o quê? Clinicamente, ele tinha uma patologia de psicopata. Que houve ele tem uma predisposição para se tornar psicopata. Não, professor, daí o professor colocou. E a história do goleiro lá do Bruno, que não foi comprovado, não foi achado A mídia também não, né? Demais. Mas o que E acontece? isso daí como é que... Não acharam, sabe? Não acharam a Eles prova não do tinham, crime? a Globo não tinha Mas, nada mais importante para passar. Você tem que pensar o seguinte, nós temos comportamento, como a gente tem falado aqui. É isso. O ser humano, É isso. o grupo que fez parte desse crime, que tipo de atitude e comportamento eles fizeram? Comprovaram, né? Não. A lei é bem clara no nosso país. Se você não tiver cadáver, não existe crime. Então, É verdade. E por que então? por que eles estão presos? Porque eles são suspeitos. Porque houve um julgamento sumário por parte da sociedade. Apoiando A até eu falo. mídia julgou sumariamente. Apoiando até eu Então, a pressão por parte da mídia vai levar, talvez muitos deles estão lá na cadeia inocentes. Então, nós julgamos sumariamente, fizemos um pré-julgamento sem entender o funcionamento. Então, é fácil julgar quando alguém comete um crime, quando alguém comete um delito, quando tem comportamentos diferenciados na sociedade. Então, a gente tem que levar em conta os elementos patológicos. O que é esse elemento patológico? Que tipo de comportamentos que está havendo agora na sociedade que faz o indivíduo ter esse tipo de ação? Então, ele não nasceu, ele não premeditou, ele não agiu de tal forma segundo a sua própria natureza. Outro exemplo bem legal para vocês. O MV Bill. Acho que muitos de vocês já ouviram falar do MV Bill. O MV Bill escreveu um livro chamado Meninos do Tráfico. E ele vai fazer uma entrevista a um menino de 5 anos de idade. E pergunta-se para o menino, o que você quer ser na vida? O que ele disse? Quero ser traficante. Por que ele quer ser traficante? Qual o comportamento que ele observa entre o pai e o traficante?
O traficante tem correntes de ouro, tem um monte de mulherada, tem dinheiro, tem credibilidade na favela, enquanto que o pai é o quê? Um trabalhador comum que não consegue muitas vezes botar o básico do sustento. Então, que tipo de comportamento que ele vai querer ser? Um traficante. E aí existem outras formas de exterioridade. Eu vou dar um exemplo, na época que eu estudava aqui no Colégio Santos Anjos. Houve a invasão do Mangue de Fátima, e nós fizemos um trabalho de comunidade lá com as famílias carentes. E a gente perguntou para o menino o que ele queria ser. Ele disse: eu quero ser motorista, porque meu pai é motorista de ônibus. E na mesma semana, a nossa professora aqui no colégio perguntou o seguinte: o que vocês querem ser? Uns diziam: quero ser advogado, outros queriam ser engenheiro, outros queriam ter uma ilha, outros queriam ter uma lancha. Qual é a relação de comportamento diferente de um ao outro? Este menino lá da periferia, as condições socioeconômicas dele não permitem ele sonhar alto. Limitam já o sonho. Vai limitar ele no comportamento social. Enquanto que esse que já vem de uma família mais abastada, vai sonhar ter mais dinheiro, mais poder, mais riqueza daquilo que o pai já tem. Ele se fazendo o pai dele, que era motorista. Exatamente. Então, isso aqui é exterior. Então, não existe, ninguém nasce rico, nasce pobre. É a sociedade que vai condicionar as pessoas a serem dessa maneira. Então, aí fica fácil de entender por que a Durkheim analisa esse tipo de comportamento na sociedade. Então, as formas de suicídio. A gente só analisa o comportamento do suicídio patológico, que é o clínico. O indivíduo vai lá e tira a sua própria vida. E diariamente existem várias formas de suicídio social. Alguém falou na primeira parte da nossa aula que o indivíduo trabalhou a vida inteira e não sabe mais o que fazer. Então, ele não nasceu dessa maneira. Houve um condicionamento. Vocês querem ver uma coisa bem diferente para ver condicionamento humano para condicionamento animal? Muitos de vocês devem ter animais em casa. Vocês normalmente costumam colocar a comida, a ração, sempre no mesmo lugar. Existe na psicologia uma lei chamada lei de Skinner, que é a lei de condicionamento, lei de repetição. Se você tirar o pote da comida do animal e botar lá atrás de casa ou escondido, ele não vai conseguir encontrar. Porque você condicionou esse animal exatamente naquele ponto. E assim existe os condicionamentos de comportamento por parte da sociedade humana. Sempre no mesmo horário, né? Oi? Sempre no mesmo horário. Sim, sempre. Por quê? Condicionou, o animal ele não nasceu dessa maneira, assim, porque você fez o quê? Domesticou ele. A gente abre o código também, aí ele já pede no Já pede, exatamente. E assim é o condicionamento humano. Então, alguém condiciona para que o indivíduo pense como pobre, ou pense como psicopata, pense como um criminoso, não que é uma vontade muitas vezes dele, mas a sociedade faz a sociedade, faz o ser humano pensar. Hã? Ela mesma se sacrifica. Ela mesma se sacrifica. Perceberam? Então, é desta forma. Então, no filme, eu quero que vocês prestem bem atenção, desde o início até o final, que vai mostrar duas pessoas com realidades socioeconômicas diferentes, com comportamentos diferentes, com patologias diferentes, com estrutura moral diferente. Então, onde vai entrar o papel da família, a questão financeira, a relação que o indivíduo estabelece com os outros. Na convivência de vocês, você já deve ter convivido com pessoas que têm uma relação amistosa demais com o outro. E tem aquele que manda. Vai fazer um trabalho de grupo, tem um que já vai querer ser o líder, outro vai querer mandar, outro vai querer só passar para ter a nota. Mas dá um condicionamento. Estão rindo? Porque é verdade, eu sei. Tem uns que hoje só fazem o seguinte, ó, só bate a fotozinha, depois passa a respostinha e entrega. Ó, professor, fiz o trabalho. Não pode falar nome. E não pode falar o nome, né? Então, isso são formas de comportamento que existem na nossa sociedade. Entendido? Entendido. Só não esqueça de entregar o trabalho da semana. Valeu. A chamada foi feita.